A paz do Senhor a todos nós. Boa tarde, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos dormir? Vamos dormir? Esse é o horário do soninho dela, ela não quer dormir. Filha, vamos dormir? Não? E esse cabelo aí? Pois é, não colocamos Cadê a trança nenhum. da mãe? Que a mãe faz a trança. Faz a trança não. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui na presença de Deus, fazendo nosso devocional. Gente, muito frio hoje, entendeu? Muito frio. É, mas achei que ontem tava mais frio. Mas hoje tá frio. Ontem tava frio, mas tinha Tinha o sol. sol que dava pra A gente ia pro esquentar. sol e tava frio. E em Joinville, então, é meio complicado, porque chove muito. Misericórdia. Hoje nós vamos ler uma palavra de Deus que se encontra em Mateus 11. É isso, mamãe? 11, Isso, 12. mamãe? Isso, mamãe? Glória a Deus por este momento. Ai, tá Deus. sujo. Ontem, meditando na palavra de Deus, eu vou pegar agora domingo. E ontem Jesus, no momento de oração, ele me deu várias... Nem sei se vai dar tempo para falar tudo domingo. Mas Deus, ele sabe de tudo, né? E sabe o que o Espírito Santo colocou no meu caminho. Não, para estar falando para a igreja neste próximo domingo. Os aniversariantes de hoje, o mecânico João, Deus abençoe sua vida, João. Elisângela, Deus abençoe sua vida, irmã Elisângela. Lucas, Deus abençoe sua vida, Lucas. O meu zagueirão, Ricardo, Deus abençoe sua vida, Ricardo. O Rafael, Deus abençoe grandemente a sua vida. Aniversário do Tinho também. Deus abençoe, Tinho. Mais alguém? Casamento Jones e Maria. Aniversário de casamento do nosso irmão Jones e a irmã Maria. Deus abençoe esta união. Então tá. Queria também deixar meus pêsames ali pro Luiz Lamin. Perdeu seu filho nessa... Acho que foi hoje ou ontem. Deus conforte o coração dessa família. Amém? A epígrafe diz Jesus e João Batista. Mateus capítulo 11. Quer começar? Tanto faz. Deixa eu acender a luz, cara. Estão tudo apagado hoje. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito:
Enviarei o mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele, desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizarão até João. E, se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritando umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se estremeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque seus milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, será até o Hades. Os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, e lá teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem aqui. Ó. Dá a tua Bíblia? E naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado, e seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeram o pão da presença, o que não era lhe permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui será o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, não teria condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não iria pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a mão, e ele a estendeu, e ela foi restaurada.
e ficou boa, como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissesse quem ele era. Isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: Eis o povo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, os príncipes dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida entre si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo? Como então substituirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chego a vós o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não é junta, espalha. Por este motivo lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem esta era e nem na era que há de vir. Considere então: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seus frutos. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de todas as palavras inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O homem de Nínive se levantará no juízo, como essa nação guiou a condenação. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas, a rainha do sul, se levantará no juízo, como uma geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai atrás consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E esse estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, e assim acontecerá com essa geração perversa. Fala ainda Jesus à multidão. Quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele, alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Amém? Palavra abençoada. E acha que é só nossa época que as pessoas querem acreditar em Cristo? Fala só para ele fazer milagre? Jesus, ele é. Falei esses dias que Jesus, ele existe? Não. Jesus, ele é. Eu sou. Eu não existo. Eu sou.
Também tem outra passagem que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que a gente leu ontem. Então, o texto é longo, né? Vários episódios ali. Só que tem uma que me chama a atenção, que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo já está morto aqui, nessa terra. Né? Já é a condenação. Mas por que é a condenação? Se eu falar que Jesus não existe, tem o Espírito Santo para me convencer. Se eu falar que Deus não existe, tem o Espírito Santo para me convencer, para mudar de opinião. Só que se eu disser que o Espírito Santo não existe e acreditar nisso e colocar isso no coração, o que acontece? Não tem mais nada maior, para te convencer. E o que faz o convencimento é o Espírito Santo. Então, cuidado com o que você fala, pensa e acredita. E eu sou muito grato a Deus porque hoje meu genro, ele retornou de viagem, né? E achei tão lindo o videozinho que a minha filha acabou de mandar. Ele chegando no aeroporto, ali no saguão, a minha filha apontou ele assim, né? E ele foi correndo, no meio de um monte de gente. Um monte de gente. Ele levantou os bracinhos assim e gritou: Pai! Quando a gente se acha que está sozinho, quando a gente acha que não tem mais jeito, Jesus, ele desce lá dos céus. Ele desce dos céus e ele está de braços abertos, como o meu genro, para o meu sobrinho. Ele está de braços abertos para te receber. Como meu sobrinho não, como meu neto. Sempre me. Amém? Medita nessa palavra. Jesus, ele está de braços abertos para te receber. Vamos orar? Fecha o olho então, para então. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido Senhor Jesus. Obrigado, Pai querido Senhor, por este momento, Senhor Jesus, de oração, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, este momento de devoção aqui em casa, Senhor Jesus. Guarda-nos, Pai querido Senhor. Pai querido, fica conosco, Senhor Jesus. Abençoa nossa família, abençoa, Senhor Jesus, as pessoas que vão ver este vídeo, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, os aniversariantes, Pai. Abençoa, Senhor Jesus. Sou grato a Ti pelo meu genro, Senhor, de ter voltado com segurança, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter cuidado da minha filha, do meu neto, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelas minhas filhas, Pai querido, Senhor, que o Senhor me deu, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Pai querido, obrigado pela esposa que o Senhor me deu, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Pai amado, Senhor Jesus, Tu conheces o meu coração, Senhor Jesus. Pai de encontro, Senhor Jesus, as pessoas nos hospitais, Pai querido, Senhor, no centro de recuperação, nos asilos, Pai. Pai querido, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor Jesus, vai na frente, Senhor Jesus, dos aniversariantes de hoje, Pai amado, Senhor, cada vida ali representada, Senhor Jesus, João, Senhor Jesus, guarda ele, Senhor Jesus, que ele está iniciando o teu ministério, Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Pai querido, Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus, amém. Amém? Vamos levantar a mão? Dá tchau? Tchau! Deus abençoe a todos nós. Tchau. Tchau. Beijo, pai. Então. Já mãe não ganha? A mãe não ganha beijo? Beijo.